Olá, meus irmãos. Hoje nós estamos celebrando a dedicação da Basílica de Latrão. Quem fala aqui é o Padre Beto Badiani e hoje é terça-feira. Antes de falar do Evangelho, muitos de nós talvez não entendemos o que é a dedicação da Basílica de Latrão. Então, para entendermos, vamos pensar primeiro que o mês de novembro ele é um mês dedicado a festas muito importantes na vida da igreja. Dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, que celebramos no último domingo. Também no mês de novembro nós celebramos o dia de finados, onde a igreja comemora o dia dos fiéis defuntos, pessoas que já partiram da nossa vida, para lembrarmos que Cristo é a luz de todas as pessoas. E depois nós também celebramos hoje aquela que nós chamamos a festa da dedicação da Basílica de Latrão. E o que nós devemos aprender dessa festa? A Basílica de Latrão, ela representa a igreja, que deve ser reverenciada como lugar da contemplação de Deus. Então, no mês de novembro, a igreja celebra essa dedicação e é isso que nós vamos meditar no dia de hoje. A Basílica de Latrão é um dos primeiros templos que os cristãos puderam erguer depois da época das perseguições. Lembremos, meus irmãos, que a igreja não era reconhecida pelo Estado. Então, na época das perseguições, foi consagrada pelo Papa Silvestre em 9/11/324. A festa, que a princípio era celebrada apenas em Roma, essa festa da dedicação da Basílica, ela passou a acontecer de modo universal. Urbis et Orbis, a mãe e cabeça de todas as igrejas que é Roma, vai para o mundo a mensagem do próprio Evangelho. Então, quando falamos da Catedral de São Pedro, lembramos que é a partir da Catedral da Basílica de São Pedro que o Evangelho é levado a todos os lugares do mundo. Latrão, ele era um palácio de propriedade romana da família dos Laterani. E é importante a gente pensar o que aconteceu nesse momento. Fausta, a esposa do imperador Constantino, ela faz uma doação do patrimônio, que era esse palácio, à igreja. Então Constantino mandou construir no lugar deste palácio, em 324, uma linda basílica em honra a Cristo Redentor, que se tornou a Catedral de Roma e a primeira basílica da Igreja Patriarcal. Então, no início do século X, nós vemos que a gestão de alguns papas, ela foi consagrada e, nesse momento, nós lembramos que ela foi adicionalmente a São João Batista e depois ela passou a ser dedicada a São João Evangelista e desde então ela é conhecida pelo nome de Basílica de São João de Latrão. Nessa basílica foram realizados vários concílios da igreja, os papas haviam residido durante quase 1000 anos nessa basílica e vários conclaves também aconteceram e o conclave de 11 meses de duração também aconteceu nesse lugar. Enfim, meus irmãos, a festa da consagração dessa basílica que celebramos hoje, ela nos leva a revivermos os pensamentos na unidade de todas as igrejas, como Cristo quer, que todos nós sejamos um. E assim ele rezou durante a sua vida, né? Antes da sua morte. A palavra igreja, é importante, a gente nunca deve esquecer, ela significa assembleia, comunidade, convocação. Então é importante que nós lembremos que ao celebrarmos a dedicação da Basílica de Latrão, nós celebramos todas as igrejas que falam e transmitem a mensagem do Evangelho. No essencial, unidade, na liberdade, mas em tudo na caridade. É assim que Santo Agostinho nos diz. Na unidade, a igreja deve viver na liberdade, mas também, acima de tudo, na caridade.
Hoje, o Evangelho vai falar para nós sobre Jesus expulsando os vendilhões do templo. E o que Jesus quer fazer nesse momento? Os judeus, eles amavam o seu templo como verdadeira devoção. Eles eram orgulhosos do templo. Então, eles falavam que o templo era a morada de Deus. Então, falavam dessa grandeza espiritual. Então, a grandeza espiritual de Jesus e seu amor ao Pai, ele vai ter ações muito fortes diante do templo. Nesse templo esplêndido e precioso, não poderia encontrar-se o Deus que ele conhecia, que ele amava. Então, Jesus ficou indignado com aquilo que havia acontecido. Os templos, então, deveriam ser o lugar do reflexo de Deus. Então, lembremos que o cristianismo, meus irmãos, não é uma religião de coisas, e sim de pessoas santas. E era isso que Jesus queria que a igreja fosse, um lugar de pessoas santas. Bom, o que aconteceu? No evangelho de hoje, Jesus ele vai fazer uma expulsão desses vendilhões do templo, que faziam da casa de Deus um lugar de comércio. Jesus, ele vai fazer uma atitude principalmente nesse momento, diante dos vendedores de animais, dos vendedores de pombas, mas nós vamos ficar presos um pouquinho. Por que Jesus, quando ele expulsa os vendedores do templo, ele quer limpar o templo desse lugar? Então, ele expulsa principalmente os vendedores de pombas. Porque, na verdade, a pomba, naquele momento, ele vai dizer, Jesus se dirige somente aos vendedores de pombas para eles e Jesus diz, tirai tudo isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Porque a pomba, meus irmãos, era um animal sacrificado nos holocaustos e nos sacrifícios em vários lugares. Elas eram oferecidas especialmente pelos pobres, por meio dos sacerdotes, para haver uma reconciliação com Deus. Os vendedores de pombas são os que, por dinheiro, oferecem aos pobres a reconciliação com Deus e representam os sacerdotes do templo que fazem comércio com a graça de Deus. Então daí a indignação de Jesus, porque talvez o animal mais simples, ou a ave mais simples que havia ali, é aquele que Jesus mais critica. Então, o culto nosso, meus irmãos, e é isso que nós devemos pensar, todo o nosso culto deve ser um culto de espírito. O templo não santifica o culto, e sim o nosso amor fraterno é que santifica o nosso culto e a nossa comunidade. Deus habita no próprio ser humano, não em edifícios construídos. Cada cristão é ele próprio o templo de Deus, enquanto membro do corpo de Cristo. E como pedras vivas do templo, nós devemos ser um edifício espiritual e devemos nos sentir pertencentes a Deus. Não desmereçamos, claro, o lugar da igreja, que é o lugar da reunião, o lugar da assembleia, do lugar do louvor. Mas antes de lembrarmos do templo, que é a própria igreja, vamos pensar na construção que deve ser cada um de nós. Nós somos a construção mais importante de Jesus, de Deus. Então que hoje, na dedicação da Basílica de Latrão, não esqueçamos que a mensagem precisa ser vivida, assimilada e transmitida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.